Muito bem, você está em mais um episódio do podcast Exegese e Exposição. Exegese on demand para você. Hoje nós vamos falar de um tema bastante polêmico e bastante delicado também. Vamos tratar hoje sobre a teologia queer. E o título do episódio de hoje é Teologia Queer ou Bíblica, desmascarando a teologia esquisita à luz das Escrituras. Bom, você já ouviu falar sobre a teologia queer? Esse movimento, cada vez mais presente em debates teológicos e culturais, promete reimaginar a fé cristã em termos de gênero e sexualidade. Mas será que as suas propostas estão alinhadas mesmo com a palavra de Deus? Bom, neste episódio de Exegese e Exposição, eu vou abordar os perigos da chamada teologia queer, de maneira profunda, mas também respeitosa, sem, é claro, abrir mão da fidelidade bíblica. Você começará, então, entendendo o que é essa chamada teologia. Conhecerá suas raízes históricas e os principais proponentes, e também analisará comigo as suas ideias à luz das Escrituras. Vamos lá, então. Bom, como cristãos, é nossa responsabilidade examinar tudo, retendo o que é bom. E você pode perceber que o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21, fala justamente sobre isso. Este tema, então, é crucial para equipar a Igreja a responder com graça e verdade aos desafios do movimento queer e também do movimento woke. Então, prepare-se para uma jornada que unirá conhecimento teológico, fidelidade às Escrituras e um chamado à firmeza e também ao amor cristão. Vamos juntos estudar como rejeitar a teologia queer sem perder de vista o compromisso do amor ao próximo, mas, como sempre, permanecendo inabaláveis na verdade bíblica. Então, se essa reflexão é importante para você, comente agora. A Bíblia é a minha base inabalável. E também compartilhe este episódio para ajudar outros irmãos a crescerem no conhecimento da verdade. Bom, como você já sabe, eu sou o reverendo Davidson Bignon, sou mestre em Ciências da Religião, pastor congregacional, professor de hebraico bíblico e exegese do Antigo Testamento nos seminários e também sou apresentador deste podcast. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio. Este promete, hein? Fique comigo até o final, que eu tenho um presente para você. Acredite, você vai querer receber este prêmio. Começando então a tratar sobre o tema da teologia queer, eu posso adiantar para você que a chamada teologia queer é um campo interdisciplinar, que busca reinterpretar a fé cristã à luz das questões de gênero e de sexualidade. Para entendê-la, precisamos então examinar a sua definição, as suas origens e os principais proponentes dessa chamada teologia, antes de contrastar as suas propostas com as Escrituras Sagradas. Vamos então começar falando sobre a definição de teologia queer. A chamada teologia queer surgiu como um desdobramento da teoria queer, que é um movimento surgido no meio acadêmico dos anos 90 do século passado. Esse tipo de movimento desafiou as categorias fixas de gênero e também de sexualidade. É bom você saber que em inglês a palavra queer significa esquisito. No contexto religioso, a teologia queer busca desconstruir interpretações tradicionais das Escrituras, propondo que a Bíblia não condena práticas sexuais ou identidades de gênero fora dos padrões heteronormativos. E é claro, para que você possa compreender com clareza,
padrões heteronormativos, segundo essa teologia, essa filosofia, significa que eles estão combatendo a visão tradicional de família e também da própria sexualidade humana. Assim, em sua essência, a teologia queer afirma que Deus não apenas aceita, mas até celebra as expressões LGBT, vendo-as como manifestações da diversidade divina. Os seus defensores argumentam que textos considerados condenatórios, como por exemplo Romanos capítulo 1, versículos 26 e 27, foram mal interpretados ao longo da história do cristianismo. Por exemplo, muitos dos teólogos queer reinterpretam a narrativa de Sodoma e Gomorra, como está lá em Gênesis capítulo 19, alegando que o pecado ali não foi relacionado à imoralidade sexual, mas, na verdade, à falta de hospitalidade daquelas pessoas. Só que essa visão contradiz passagens como de Judas, capítulo 1, versículo 7, que descreve explicitamente o pecado de Sodoma como imoralidade sexual. Aí o caminho fica estreito, não é? Vamos agora conhecer um pouco da história da teologia queer e dos seus principais proponentes. A teologia queer tem raízes da teologia liberal do século XX, que buscava adaptar a fé cristã às demandas culturais contemporâneas. Entre os seus principais proponentes estão Marcela Althaus Reid, que nasceu em 1952 e faleceu em 2009. Ela foi uma teóloga argentina, considerada uma das fundadoras da teologia queer. Em seu livro The Queer God, que traduzido é o Deus Queer, ela propôs uma desconstrução radical das doutrinas cristãs tradicionais, argumentando que Deus deve ser entendido em termos fluidos, que transcendem as normas heteronormativas. Outro proponente é o Patrick Cheng, que nasceu em 1970 e ainda permanece vivo. Ele foi um teólogo asiático-americano, autor do livro Radical Love, An Introduction to Queer Theology, que traduzido é Amor Radical, uma introdução à teologia queer. Cheng defende que o amor radical de Deus inclui todas as expressões de gênero e sexualidade, reinterpretando assim textos bíblicos para alinhar-se a essa visão considerada inclusiva. Uma terceira proponente da teologia queer é Elizabeth Stewart, que nasceu em 1963 e ainda permanece viva. Ela foi uma teóloga britânica que desenvolveu a teologia queer no contexto anglicano. Em obras como Just Good Friends, que significa apenas bons amigos, neste livro ela argumenta que as comunidades LGBT refletem a hospitalidade radical de Cristo. Esses proponentes fundamentam as suas ideias em teorias pós-modernas que rejeitam verdades absolutas, optando então por uma abordagem subjetiva e experiencial da fé. É claro que tudo isso conhecemos culturalmente como progressismo, tanto cultural quanto político. Isso significa então que estão aceitando certas propostas que ferem frontalmente os princípios da Palavra de Deus. Mas vamos agora conhecer um pouco das principais propostas da teologia queer. Bom, os teólogos queer apresentam diversas propostas que podem ser resumidas nos seguintes pontos. A primeira, releitura das Escrituras. Sim, afirmam que textos bíblicos que condenam práticas homossexuais, como por exemplo, Levítico 18, versículo 22 e também o capítulo 20, versículo 13, esses versículos são culturalmente condicionados e não têm aplicação universal, portanto, consideram que não são válidos para os tempos atuais. Bom, um contraponto bíblico a essa proposta é que Jesus já afirmou o padrão criacional para o casamento
lá em Mateus capítulo 19, dos versículos 4 ao 6. Nessa passagem, Jesus aponta para a união entre o homem e uma mulher, como ela foi ordenada por Deus desde o Gênesis. Além disso, o apóstolo Paulo descreve as práticas homossexuais como contrárias à natureza. Confira lá em Romanos capítulo 1, versículos 26 e 27. Outra pauta da teologia queer que precisamos também considerar é a inclusão de diversidades de gênero. Os teólogos queer propõem que Deus aceita a identidade de gênero fora do binário masculino e feminino, reinterpretando, portanto, Gênesis 1, 27, que diz que Deus criou o ser humano à sua imagem como homem e mulher. E lá no texto original em hebraico está literalmente macho e fêmea. Portanto, não há margem ali para reinterpretações. O contraponto bíblico a esse tipo de abordagem é a criação de homem e mulher em Gênesis 1, 27, que reflete a ordem divina projetada para complementaridade e também reprodução humana. As Escrituras, então, não fornecem espaço para a identidade de gênero além do design original que foi feito por Deus. A reafirmação dessa visão ocorre em passagens como Mateus 19, versículos de 4 a 6, e também Efésios 5, versículos 22 a 23. Esses textos, portanto, enaltecem o papel dos sexos em harmonia com os propósitos divinos. Vale a pena conferi-los. A terceira proposta da teologia queer é a alegação de pecado estrutural em relação à sexualidade. Segundo os teólogos queer, eles argumentam que a repressão da homossexualidade é a afirmação do binarismo de gênero, e são pecados estruturais criados pela Igreja para controlar os corpos e limitar a liberdade. É uma visão bastante diferente, da que estamos acostumados. O contraponto bíblico para essa proposta bastante antibíblica é o seguinte: o conceito de pecado é definido por Deus e não pela sociedade. O pecado é a violação da lei divina, como você pode conferir em 1 João, capítulo 3, versículo 4. As Escrituras, portanto, ensinam que os padrões sexuais e de gênero foram estabelecidos para o bem da humanidade e não para a opressão. Confira lá em Levítico 18, versículo 5 e Romanos capítulo 7, versículo 12. Uma quarta proposta da teologia queer é a exclusão de passagens bíblicas problemáticas. Sim, alguns teólogos queer defendem a exclusão de textos bíblicos que classificam sumariamente como homofóbicos ou transfóbicos, alegando então que tais passagens são irrelevantes para os dias atuais. Por isso, alguns teólogos dizem, inclusive, que devemos atualizar a Bíblia, o que é um contrassenso na concepção da nossa teologia mais conservadora. O contraponto bíblico para essa proposta é que toda a Escritura é inspirada por Deus e, portanto, útil para o ensino, repreensão, correção e instrução na justiça, como você pode conferir em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Então, nenhuma parte pode ser descartada com base em preferências culturais. Jesus, inclusive, afirmou que as Escrituras não podem ser anuladas. Confira lá em João, capítulo 10, versículo 35. Então, excluir passagens bíblicas é desconsiderar a autoridade e a suficiência da palavra de Deus. Portanto, é um pecado. Agora vamos tratar da quinta e última proposta da teologia queer: o amor como justificativa suprema. Sim, essa é uma proposta que pode confundir algumas pessoas, porque fala de amor. Mas vamos entender o que realmente a teologia queer quis dizer com isso. Os teólogos queer utilizam o conceito de amor radical para incluir relações e identidades que violam os padrões bíblicos, afirmando que o amor de Deus é inclusivo e transcende as normas tradicionais da sociedade.
Perceba você que essa abordagem é mais cultural do que propriamente bíblica. Então vamos ver aqui o contraponto bíblico a essa proposta herética. Embora Deus seja amor, como está em 1 João capítulo 4, versículo 8, e de fato isso é verdade, esse amor de Deus nunca contradiz a sua santidade e a sua justiça. O amor verdadeiro busca a retidão e a verdade, como você pode ver em 1 Coríntios capítulo 13, do versículo 17 ao 30. Então, esse texto demonstra que o amor divino inclui o convite para abandonar o pecado e viver de acordo com os seus mandamentos. Amor nas Escrituras não é uma justificativa para a desobediência, ou seja, para o pecado, mas é uma motivação para buscar a santidade. Confira lá em João capítulo 14, versículo 15. Bom, o que você está achando do episódio de hoje? Ele é bastante polêmico, concorda? Bom, vamos dar uma pausa agora, mas retornaremos já, tratando das abordagens bíblicas e teológicas sobre a homossexualidade e a disforia de gênero, que são temas muito caros para a sociedade atual. Fique comigo até o fim deste episódio e saiba como você poderá resgatar o presente especial que eu separei para a sua vida, para os seus estudos e para o seu ministério. Estamos entusiasmados em anunciar o lançamento do livro, Além do Sofrimento, a disputa pela integridade no livro de Jó, publicado pela editora Contextualizar em 2024. Este livro, escrito pelo reverendo Davidson Bignon, pastor congregacional, mestre em ciências da religião e professor de hebraico bíblico e exegese do Antigo Testamento, possui 420 páginas repletas de comentários profundos sobre o livro de Jó. O autor explora temas cruciais como o sofrimento dos justos, o problema do mal e a teodiceia judaico-cristã. Com análises impressionantes e únicas, o livro promete transformar sua perspectiva sobre sofrimento e fé, oferecendo respostas para as questões mais difíceis da vida. Não perca a oportunidade de mergulhar em um estudo profundo e enriquecedor. Adquira já a obra, Além do Sofrimento, a disputa pela integridade no livro de Jó e descubra um novo entendimento sobre a integridade e a fé. Disponível agora. Muito bem, nós já voltamos. Siga comigo para conhecer mais de perto a abordagem bíblica desses temas tão polêmicos que estamos tratando aqui. Vamos começar falando sobre a exposição bíblica e teológica sobre a homossexualidade e também sobre a disforia de gênero. A Bíblia apresenta um ensino claro sobre a sexualidade e a identidade humana, fundamentado, então, na criação de Deus. Em primeiro lugar, a criação e o propósito divino. Em Gênesis, capítulo 1, versículo 27, e no capítulo 2, versículo 24, Deus criou o homem e a mulher como complementares, estabelecendo o casamento heterossexual como o padrão para a expressão sexual humana. Essa estrutura é reafirmada por Jesus em Mateus 19, versículos de 4 a 6, como nós já vimos, e também pelo apóstolo Paulo em Efésios, capítulo 5, versículos 31 e 32. Esses textos demonstram que a união entre homem e mulher reflete o relacionamento entre Cristo e a própria Igreja. Em segundo lugar, nós vamos ver aqui sobre a condenação das práticas homossexuais na Bíblia. Diversos textos bíblicos condenam as práticas homossexuais como pecaminosas, incluindo Levítico 18, versículo 22, e também o mesmo Levítico, capítulo 20, versículo 13. Esse texto diz o seguinte: não te deitarás com o homem como se fosse mulher, é abominação. Outra passagem também muito importante e muito clara está em Romanos, capítulo 1, versículos 26 e 27. Onde Paulo descreve as práticas homossexuais como torpeza e contrárias à natureza. Ainda um outro texto é 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 9 e 10, que diz que os que praticam os atos homossexuais, entre outros pecados,
não herdarão o reino de Deus. Perceba então que essas passagens são claras e consistentes, mostrando que o comportamento por si mesmo é considerado pecado diante de Deus. A Bíblia não faz distinção entre orientações sexuais ou identidade de gênero, como as pessoas querem fazer hoje, mas ela denuncia qualquer ato sexual fora do padrão de um casamento entre homem e mulher como pecado. Confira lá em Hebreus capítulo 13, versículo 4. A visão bíblica é, portanto, de que a sexualidade humana deve ser expressa dentro dos limites definidos por Deus em um relacionamento conjugal e heterossexual. Tratando agora sobre disforia de gênero. Bom, a disforia de gênero ou a sensação de desconforto com o próprio sexo biológico é uma reclamação comum nos dias atuais, e ela já é conhecida nos meios sociais principalmente. Mas essa concepção precisa ser abordada também à luz da Bíblia. Em Gênesis 1, 27, o ser humano é criado à imagem e semelhança de Deus, como homem e mulher, como macho e fêmea, de acordo com está na Bíblia. Então, qualquer sofrimento relacionado ao gênero deve ser compreendido dentro de uma visão redentora da criação, que busca restaurar a identidade original de Deus para cada indivíduo. Por isso nós dizemos que essa confusão sobre o gênero, ela se chama disforia, porque disforia é justamente a confusão criada ou gerada por causa dessa inconformação com o gênero biológico que a pessoa nasceu. Então, embora a Bíblia não trate diretamente da disforia de gênero, ela nos ensina sobre a dignidade e a identidade que tem as suas raízes no Criador. Portanto, se o Criador nos criou dessa maneira, como macho e fêmea, é porque Ele tem um propósito nisso. E será rebeldia se estivermos nos revoltando contra o gênero que recebemos quando nascemos. Em Cristo, a restauração do ser humano envolve uma transformação de nossa natureza caída, como você pode ver em Romanos capítulo 8, versículo 29. Isso implica, então, que a luta com a identidade de gênero deve ser abordada com compaixão, mas também com a firme esperança de que a obra redentora de Cristo possa restaurar a verdadeira identidade em conformidade com o plano de Deus. Bom, agora vamos tratar da crítica às disforias de gênero e ao movimento woke. Bom, é sempre bom pontuar aqui e deixar claro que o meu objetivo neste episódio não é criar polêmicas desnecessárias ou problemas, mas é, na verdade, com muito respeito, com muito carinho e amor, mostrar o que a Bíblia ensina sobre a disforia de gênero e sobre também o movimento woke e a própria homossexualidade. Esse é o meu objetivo, deixar claro o que de fato a Bíblia ensina, trazendo naturalmente uma interpretação tradicional ortodoxa sobre o que estamos abordando. Bom, para estarmos também definindo o que significa o movimento woke, ele defende a desconstrução das normas sociais, incluindo as relacionadas ao gênero e à sexualidade, promovendo então uma visão que se alinha com a teologia queer. E para que você entenda, esse movimento woke é um movimento também conhecido aqui no Brasil como movimento de lacração. Ou seja, você começa a criar aquelas frases de efeito poderosas para poder reafirmar a teologia queer, para reafirmar todo esse movimento de disforia de gênero e por aí vai, né? Então, o movimento woke rejeita as normas tradicionais de identidade de gênero e também de sexualidade. O movimento woke promove a ideia de que cada pessoa deve ter o direito de definir a sua própria identidade, independentemente de seu sexo biológico. E é claro, quando as pessoas aderem a esse tipo de pensamento, a esse tipo de ideologia, elas acabam indo para extremos, como fazer a operação de mudança de sexo. E não são raros os casos em que as pessoas depois se arrependem e até tentam fazer a reversão desse tipo de operação. Mas nem sempre essa reversão é completa e possível, e a pessoa acaba tendo essa disforia até para o resto da sua vida, né?
Bom, na verdade, a Bíblia desafia essa visão, garantindo-nos de que a nossa identidade é definida por Deus, e não pela cultura ou até mesmo pelos nossos sentimentos passageiros. A confusão de identidade gerada por essas filosofias é um reflexo da queda humana. Na verdade, é mais um deles, né? E também da alienação humana sobre os assuntos que se referem a Deus. Esse tipo de disforia tem, inclusive, produzido inúmeros episódios de depressão profunda e insatisfação pessoal. Assim, o movimento woke, ao buscar uma liberdade sem limites, acaba promovendo uma escravidão ao pecado, ignorando o que a palavra de Deus ensina sobre a verdadeira liberdade em Cristo Jesus, como está lá em João capítulo 8, versículo 32, quando Jesus disse que nós podemos conhecer a verdade e, de fato, a verdade nos libertará. Além disso, a Bíblia alerta contra a conformidade com os padrões deste mundo, como podemos ver em Romanos capítulo 12, versículo 2, que diz o seguinte: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela atualização da vossa mente. O movimento woke e as ideologias associadas a esse movimento promovem uma visão do mundo que faz antítese aos princípios bíblicos. Como cristãos, então, nós somos chamados a resistir a essas pressões culturais e a manter firme a verdade da palavra de Deus. Nós, cristãos, então, acolhemos as pessoas que lutam com disforia de gênero e fazemos isso com compaixão, amor e graça. Mas também fazemos isso com firmeza nas verdades bíblicas, apontando para Cristo como o único que pode restaurar a identidade perdida da pessoa por consequência da queda original. A verdadeira transformação não é acessada por uma identidade que foge ao design de Deus, mas é um convite à verdadeira liberdade em Cristo que traz cura e restauração completa à pessoa. Confira lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Mas você pode perguntar como podemos rejeitar a teologia queer de forma eficaz. É o que vamos falar a partir de agora. Rejeitar a teologia queer e as suas propostas é um desafio em uma cultura que constantemente tenta redefinir o que é verdade e o que é moral. No entanto, existem princípios bíblicos claros que nos ajudam a permanecer firmes na fé e na verdade das Escrituras. O primeiro princípio é a firmeza na autoridade da Escritura. Então, primeiro devemos considerar que a Bíblia é a única fonte infalível de autoridade para a vida cristã. Confira lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Isso significa que não podemos reinterpretar a palavra de Deus para se adequar aos padrões da sociedade, mas, na verdade, devemos ser modificados pela renovação da nossa mente conforme os ensinamentos das Escrituras. A Bíblia é suficiente e clara sobre os temas de sexualidade, identidade e também moralidade. O outro princípio que devemos seguir é o princípio bíblico do amor e da verdade em equilíbrio. Então, nós rejeitamos a chamada teologia queer de forma firme, mas também com compaixão, com amor pelas pessoas. Jesus nos chamou para amar o nosso próximo, inclusive aqueles que têm visões diferentes das nossas. Veja lá em Mateus capítulo 22, versículo 39. A exclusão, então, não deve ser da pessoa, mas das ideias e das práticas que contrariam a palavra de Deus. E, com respeito à exclusão, eu me refiro aqui à exclusão da convivência com essas pessoas. Mas isso não quer dizer que se um membro de uma igreja começa a pregar sobre isso, a viver isso e a causar escândalos, que a igreja precisa fazer vistas grossas a esse irmão. Não. Na verdade, a igreja precisará tratar da disciplina desse irmão e, dependendo do caso, se houver reincidência, se houver algum tipo de rebeldia, ele será excluído da comunhão dos irmãos como qualquer outro pecado, como qualquer outra dificuldade e qualquer outra luta, que envolva também rebeldia.
Isso não quer dizer que nós não estejamos buscando amar a esse irmão, a essa pessoa. Nós devemos nos esforçar para propagar a verdade com graça, com amor, oferecendo a salvação em Cristo a todos, incluindo aqueles que lutam com questões de identidade de gênero e também de sexualidade. Outro princípio bíblico é que devemos ensinar os princípios bíblicos de forma clara às pessoas. Em nossas comunidades, precisamos ensinar de forma clara e acessível o que a Bíblia diz sobre a criação, o casamento, a sexualidade e a identidade humana. Devemos então ajudar as pessoas a compreender que a identidade biológica de gênero e o casamento heterossexual não são meras construções sociais que nós podemos modificar ao bel prazer, mas elas são ordens divinas que refletem o propósito eterno de Deus para a humanidade. Como você já viu também aqui, Gênesis 2:24 e Mateus 19, versículos 4 a 6. O último princípio bíblico que nós devemos seguir é que devemos ser o exemplo vivo de santidade. Então, a melhor maneira de rejeitar a teologia queer é viver uma vida que reflita os valores bíblicos. A nossa integridade, santidade e fidelidade a Deus servirão como testemunho poderoso para aqueles que estão lutando com questões de identidade e também de sexualidade. Quando as pessoas veem o amor de Cristo em ação em nossa vida, elas podem ser atraídas pela verdade de Deus. Então conseguimos ganhar essa pessoa independente do tipo de luta moral, espiritual que essa pessoa esteja enfrentando. Vamos tratar agora da conclusão de todo o nosso estudo. Neste episódio, estudamos sobre a chamada teologia queer. Vimos os seus principais proponentes e também suas propostas, e mostramos como as suas ideias se confrontam com a verdade revelada das Escrituras. E também vimos que a refutação de tais visões erradas deve sempre ser feita com amor, mas também com firmeza na palavra de Deus. Bom, se você chegou até aqui, parabéns! Você está comprometido com a verdade da Bíblia. Comente aqui: eu cheguei até o final, eu sou persistente. Você demonstrou que está comprometido em seguir os princípios bíblicos e rejeitar visões que distorcem a verdade de Deus. Lembre-se de que nossa missão não é apenas defender a verdade, mas também compartilhar o amor de Cristo com todos, incluindo aqueles que têm uma compreensão errada da identidade e da sexualidade. Bom, agora chegou a hora de saber como resgatar o seu presente especial que eu prometi. Em meu canal do YouTube há um episódio sobre interpretação da Bíblia. Trata-se do método de estudo bíblico indutivo. Acredite, se você entender o método e colocá-lo em prática em sua vida e na sua igreja, isso irá revolucionar os seus estudos bíblicos e os dos seus liderados também. Além disso, no site www.contextualizar.com.br, você poderá acessar o curso completo sobre este método, além de e-books gratuitos e outros cursos também. Então aproveite e vá lá resgatar os seus presentes. Bom, se você ainda tem dúvidas ou deseja saber mais sobre como aplicar esses princípios bíblicos em sua vida e no seu ministério, continue acompanhando e envie suas perguntas para mim em áudio. Eu estou aqui para ajudá-lo a crescer em sua compreensão da Bíblia e a viver de acordo com os padrões que Deus colocou para a sua criação. Ajude-me a ampliar o alcance do podcast e de outros conteúdos de extrema importância, como esse que você acabou de assistir agora. Assine o canal, curta, comente e compartilhe. Você será muito abençoado ao me ajudar a ampliar o alcance. Então, que Deus abençoe os seus estudos, paz e bênção sobre a sua preciosa vida.